Bora lá, galerinha, o iceberg dos jogos perdidos barra cancelados do canal do Chuck Chill, gente. Faz tempo que ele não aparece aqui, né, o Chuck Chill. Um clássico aqui no canal, aqueles vídeos meus que eu reagi dele a coisas que eu encontrei na internet japonesa, que eu me assustei demais, que eu fiquei, nossa, eu lembro que eu sofri demais. Esse aqui não vai ser bem um vídeo que eu vou passar medo e tudo mais, vai ser um vídeo mais pra gente relaxar aqui no fim de semana. Acho que vai ser bem legal, iceberg dos jogos perdidos barra cancelados. Nossa, como minha cadeira tá fazendo barulho, né? Eu sei que aparece até no vídeo esses sons, gente, é porque ela é velha mesmo, tá bom? Ah, mas acho que vai ser bem interessante. Tô bem animado pra gravar, acho que vai ser bem legal. E vamos ver, né, cara? Vai dar um pouco de pena, né? Porque tem vários jogos aí provavelmente que vão ser bem legais e que infelizmente estão perdidos ou foram cancelados, né? Com ideias, maneiras e tudo mais. Mas enfim, espero que deixe o like, se inscreva no canal, tá vídeo todo dia, ao meio-dia, 7 da noite. Links do vídeo na descrição. Passe no like, se inscreva se possível, considere se tornar no canal, está me ajudando demais, tá bom? Bora então, sem muitas delongas, dar uma olhadinha nesse iceberg que acho que vai ser bem interessante, né? Bora. Então, um pouquinho. Eita. Antes de começar o vídeo, eu quero recomendar pra vocês o Celeste? Honey. Eu já fiz propaganda pra eles 2 vezes e eu posso garantir que são confiáveis e seguros. Eu já tô usando ele há meses e já consegui uma boa grana lá. Enfim, o Honey é uma plataforma que vai te dar dinheiro simplesmente por usar a internet. Sem nenhum esforço, é só deixar em segundo plano com o app rodando. Mas claro, dinheiro não vem tão fácil assim, vocês não vão ficar milionários do dia pra noite. Eles são só uma renda passiva, mas com o tempo dá pra acumular uma grana pra pagar Netflix, Spotify e essas coisas assim mais Ó, vou simples. E se baixar. você já quiser começar com uma grana, clica aí no primeiro link da descrição e cria uma conta que vocês já vão começar com $5. E eles dão suporte pra Mac, Windows, Android, iOS. Então sim, você que tá no celular vai poder baixar. E pra vocês retirarem o dinheiro, vocês vão precisar de $20. E considerando que com o meu link vocês já começam com 5, já é um bom início. Enfim, o app é de graça e não custa nada, é só deixar lá acumulando com o tempo, você só tem a ganhar. O link vai estar aí na descrição e no comentário fixado. Como que será que funciona essa bruxaria, né? Fiquei curioso. Bom, pra ganhar $5? Interessante. Será que funciona esse código ainda? Bora. Jogos, eles fazem parte das nossas vidas. Desde o Noia que joga FIFA até a pessoa que passa 90% do dia jogando e não tem vida social. Enfim, por ser um mercado gigante que já tem mais de 50 anos, hoje eu vou falar sobre jogos perdidos ou cancelados. Jogos que quase vieram pra gente. Ou que vieram, mas foram perdidos por motivos Gente, diversos. E pra quem não sabe como funciona não irei tomar o spoiler. iceberg, é basicamente, no topo teremos jogos cancelados mais famosos, e quanto mais fundo vamos, mais desconhecidos e bizarros ficam eles, envolvendo coisas bem pesadas, eu diria. Aliás, principalmente o fundo do iceberg, ele é bem pesado, pra ser sincero. Então, se você for muito novo ou muito sensível a essas coisas, eu recomendo que você não assista. Eu sou sensível. Mas vai pela sua própria conta e risco. Mas antes de começar o vídeo, me sigam no Twitter e entrem no meu servidor do Discord, os links vão estar na descrição. E eu também Aliás, eu tenho que fazer um seguidor no Discord, né, mano? Seguidor não, servidor no Discord. Teve gente que pediu já e tudo mais. Vocês entrariam se eu fizesse? Eu não sei exatamente pra que eu fazia, que eu não sei, assim, exatamente o que colocar, sabe? Ah, sei lá, eu penso em fazer um dia, acho que seria legal. Não sei exatamente pra quê, mas seria legal a gente conversar de vez em quando. Eu entrava lá, trocava uma ideia. Até era bom pra mim avisar pra vocês quando vai ter algum atraso sobre coisas referentes que vocês têm dúvidas e tudo mais. Quem quiser ter um contato mais próximo. Vocês entrariam se eu criasse? Deixa nos comentários aí que vai ser importante pra mim. percebi que uma grande porcentagem de vocês que me assistem não são inscritos do canal, então se você gostar do conteúdo, considere se inscrever. É de graça e vai me ajudar muito. Enfim, chega de enrolação e bora pro vídeo. Bora. Topo do iceberg. Half-Life 2, episódio 3. O primeiro Half-Life foi lançado em 1998 Seria o Half-Life 3? para PC. Era um jogo de tiro em primeira pessoa com temáticas de ficção científica feito na Source Engine, desenvolvida pela Valve. Pela premissa e pela criatividade, o jogo explodiu e foi um sucesso tremendo. Vendo isso, a Valve, que não é boba nem nada, lançou uma sequência, o Half-Life 2, que seria separada em 3 episódios. Em 2004 seria lançado o primeiro episódio, em 2007 o segundo episódio, e o terceiro... Bom, a gente não tem nada do terceiro ainda. Ele foi anunciado e já está quase 15 anos sem nada sobre ele. Gabe, o chefe da Valve, disse que entendia a frustração dos fãs, mas a empresa realmente enfrentava problemas na época, já que eles tinham que sustentar jogos como CSGO, Dota 2 e TF2, então a equipe ficava com pouco tempo para desenvolver o jogo, e conforme o tempo foi passando, cada vez mais se tornava menos lucrativo lançar o episódio 3, já que se tratava de gráficos e uma engine antiga, e a Valve então não daria mais continuidade a esse episódio. E assim com o desenvolvimento da Source 2, a nova engine da Valve, eles lançaram Half-Life Alyx para tentar dar continuidade à série, e pelo visto tá dando bem certo, o jogo ficou bom mesmo. Mas nunca mais ouvimos falar sobre o episódio 3 do Half-Life 2, infelizmente. Que curioso, né? Então não chegou nem perto do Half-Life 2, porque o Half-Life. Quer dizer, não chegou nem perto do Half-Life 3, porque o Half-Life 2 mal foi completado direito, né? Eu falei no vídeo de sexta que eu fiz lá.
iceberg de jogos de terror, que eu joguei o Half-Life 1, mano. Bastante. Ah, é o 1 mesmo, agora olhando e tudo mais, eu fui... Relembrei, é o 1, não é o 2 que eu joguei. O 1 eu joguei bastante mesmo. E é isso, é um jogo realmente muito maneiro, mas é uma pena, né? Que é um universo bem legal e que é uma pena que não foi continuado. Star Fox para SNES. Star Fox é um jogo fantástico, aposto que muitos de vocês se lembram do Star Fox 64. E se você não jogou ainda, baixa uma ROM aí e joga. Ou se tiver o console, compra o original mesmo, enfim. O primeiro Star Fox foi lançado em 1993, e nesse mesmo ano a Nintendo começou a produzir o Star Fox 2 para o SNES. Mas ele foi cancelado quando estava 95% pronto. Mas por quê? Bom, com os melhores hardwares que viriam pro PS1 e pro Sega Saturn, a Nintendo ficou com receio do jogo flopar e ir tudo por água abaixo. Então eles não lançaram o jogo. Porém, como ele já estava quase pronto, algumas ROMs dele foram vazadas. Que eu não sou mesmo assim, né? Já tava quase pronto, tinha gastado a grana, qualquer coisa que viesse era lucro, né? Vai entender Foi a possível cabeça. jogá-lo por emuladores. Mas em 2017, com o lançamento do SNES Classic Edition, surpreendentemente para os fãs, o Star Fox 2 foi lançado oficialmente. Olha Sem só. contar que por mais que seja um jogo ultrapassado, na época ele era incrível e inovador, que até inspirou o Star Fox 64, um dos títulos mais incríveis da série. Então, tecnicamente, esse é um jogo cancelado, mas que Foi não lançado. necessariamente foi cancelado, até porque ele Foi lançado, não foi, de lançado fato. depois. Enfim, eu não sei se ele se enquadra muito nesse iceberg. Acho que não se enquadra não, porque ele foi lançado de fato, então ele não tá perdido, nem foi cancelado, ele só não foi lançado na data, é um jogo atrasado, por assim dizer, né, mas cancelado não. Star Fox é uma franquia que a Nintendo abandonou também, né, mano, acho que o último Star Fox foi 64, não foi não, que manja aí, mano. Eu nunca joguei, até porque, como eu falei, quando lançou Nintendo 64, eu não era nem nascido, né? Sonic Extreme. Esse seria outro jogo do ouriço azul que corre. E esse seria o primeiro jogo 3D da série, Nossa, num pra estilo quê, meio né? parecido com os jogos de Vocês gostam de jogos 3D do Sonic? Nossa senhora. Eu acho que não combina, cara. Não entendo por que essa insistência em um Sonic 3D, sabe? 64. Ele provavelmente competiria com o Mario 64. E ele sairia pro Sega Saturn, mas foi cancelado em 1997. Por que eles não tentam fazer um mega jogo do Sonic em 2D, igual é esse Mario novo que lançou aí, o Mario Wonder e os outros Marios 2D? Por que eles não lançam um Sonic, tipo, boladão, gráfico super bonito e tudo mais em 2D, né, cara? Não sei entender isso. Por que nunca mais fizeram isso, né? Já que o jogo ele tava com inúmeros problemas. Tinha até casos que ele rodava 5 FPS, literalmente, Nossa. 5 frames por segundo. Além Tá dele rodando na máquina do Vani ter Reage. tido um port rushado pro PC e pro console. E o jogo em si tinha duas engines principais, uma pro jogo e outra pras batalhas com os bosses. Mas os executivos da SEGA gostaram da engine dos bosses e pediram pra aplicar ela no jogo inteiro. E essa engine era parecida com outro jogo do Sonic, o Sonic Team's Night into Dreams. E assim a equipe pegou a source code do Sonic Knight. Porém um dos criadores do Sonic, o Yuji Naka, pediu pra pararem de usar essa source code. Ele até ameaçou de sair da empresa caso não fizessem isso. E com todo esse caos o jogo foi cancelado. Já eram 3 anos de desenvolvimento e só dava prejuízo. E por esse jogo, que seria o principal do console não ter saído, dizem que foi um dos principais motivos pro fracasso do Sega Saturn. Isso foi como se a Nintendo não tivesse lançado Mario O 64 pro carro-chefe, Nintendo né? 64. Seria um desastre também. Acho que deu pra pegar a ideia. Pocket Monsters Era o carro-chefe da empresa, né? Querendo ou não, todo console da Nintendo tem que ter um Zelda e um Mario novo, né, mano? Quando não tem um Zelda, por exemplo, eu acho que o Wii U não tem, né, nenhum Zelda só pra eles, e o videogame é um fracasso. Claro, não foi isso que motivou o fracasso do Wii U, né? Mas vocês entenderam, né? É um símbolo, eu acho que é meio que um símbolo, né? Se a empresa não lançou o carro-chefe dela pra aquele console, é que aquele console realmente não deu certo, né? RPG. Esse seria um jogo pro Nintendo 64 DD. Eu já falei sobre o DD várias outras vezes aqui no canal, mas pra quem não sabe o que é, resumindo muito mesmo, seria uma extensão de Disk Drive pro Nintendo 64, que assim lançaria novos jogos e, entre Acho que eu aspas, já tinha ouvido falar disso, as sim. DLCs para jogos e o modo online. Enfim, ele foi lançado, mas pela demora e pelo atraso, ele só saiu no Japão e fracassou. Então vários jogos dele nunca saíram, por exemplo, o Mario 64 Multiplayer e até mesmo o Pocket Monsters RPG. Então tá, já sabemos o porquê ele não saiu, mas como seria o jogo? Ele era bom, ruim? Bom, na verdade a gente não tem nenhum detalhe sobre esse jogo. Nunca nem vimos como ele seria. Ele foi anunciado em 1997 e assim que foi cancelado, um dos devs da Game Freak disse que nenhum jogo de Pokémon RPG deveria sair para um console de mesa. Outro motivo para cancelar o game. E eu concordo bastante, eu acho que um A história da Nintendo, 131 anos em um vídeo, que interessante. Pokémon de RPG em um console de mesa seria bem ruim, sinceramente. Eu discordo, eu não sei exatamente qual que é a diferença de um Pokémon RPG para um Pokémon normal, mas eu acho que todos os jogos de Pokémon não dariam certo no console de mesa como no computador. Eu acho que, sei lá, eu acho que a Nintendo, hoje em dia é óbvio que ela lança para console também, porque ela lança pro Switch, que é um console que pode ser colocado para se jogar na TV, né? Um console de mesa também, né? Além de portátil. Eu acho que a Nintendo perde dinheiro, se perdeu, mano. Eu acho que perde até hoje, na verdade. Por exemplo, por que ela não lança os Pokémons antigos pra PC, né, cara? Imagina o dinheiro que esses caras não iam ganhar, né, mano?
vai entender. E eu digo isso porque tem muitas franquias, muitos jogos, por exemplo, de Pokémon, que nem tem no Switch pra você jogar, mano. Tipo, que a grana que os caras não perdem, né? Vai entender a cabeça dos caras. Eles são muito mente fechada, né, mano? Bora. Conker's Other Bad Day. Conker's Bad Fur Day, de 64, era aquele jogo bizarro com palavrão, sangue, coisas bem bizarras, eu acho. Eu não vou ser nunca ver isso. There you go. She's all yours. Oh, thanks very much. I'm going in. Wish me luck, fella. Bem, o Conker's Other Bad Nossa, é assim que é assim que funciona, é assim que como é que é como é que é quando a abelha pega o pólen da flor, a polinização, como é que é? É assim que funciona? Não fazia ideia, mano. Eu já tinha ouvido falar desse jogo já, mas eu realmente acho que nunca tinha visto essa imagem dele. Day seria uma sequência que viria para o GameCube, mas foi cancelada O 1 existe, então. após a Microsoft comprar ele e fazer um Ok. port para Xbox. Curioso jogar um jogo desse, né? Da hora. Valeu, Microsoft. Mas a gente tem alguns detalhes sobre a premissa do jogo. Segundo a wiki dele, seria mais ou menos assim. Conker teria seguido a gestão mal sucedida como rei. Ele gasta todo o seu dinheiro em cerveja, prostitutas e festas. Eventualmente, ele é lançado na prisão e seu objetivo é escapar da torre mais alta do castelo. Banjo-Tooie. Com o Ok. sucesso de Banjo-Kazooie e Banjo-Tooie, era planejado uma sequência para o GameCube, o Banjo-Tooie. Mas assim que a Rare foi comprada pela Microsoft, era esperado que o jogo viria para o Não é de hoje, né, que a Microsoft gosta de comprar franquias e empresas e encerrar elas, né, mano? Xbox, e até teve um trailer dele. Rare. Oh. Maneiro, né? Segredo? Que isso? Caraca, lockpicking, né, cara? O que tá acontecendo ali embaixo nesse Xbox ali? Ah. Ok. Então, Banjo-Tooie não Legal o trailer. Que coisa, né? Que pena. É uma franquia que foi abandonada mesmo, né? apareceria na E3 de 2007. Então surgiram rumores que tinha sido cancelado. E sim, ele foi substituído pelo Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. Mas ele era muito diferente dos primeiros Banjos que todos amavam. Rocket League? E o jogo recebeu muitas críticas negativas e flopou, obviamente. Earthbound 64. Que coisa, né? Eu comecei a jogar o Banjo-Kazooie em uma época. Outra que eu não continuei, infelizmente, mas é uma franquia que era de muito sucesso e que parece ter os jogos serem muito incríveis e é uma pena que foi abandonada, né? Microsoft Feelings. Esse seria o terceiro jogo de Modern. Ele começou a ser feito para o SNES em 1990. Logo foi jogado para o 64, mas foi cancelado nos anos 2000. E até teria um Modern 3 para o Game Boy Advance, mas era completamente diferente do Modern que estava sendo feito para o 64, como mostra a imagem, com o de 64 na esquerda e o de GBA na direita. Mas o porquê do jogo ter sido cancelado? Porque ele, após ter sido planejado para o 64, ele foi replanejado para o 64DD. E a gente já sabe o que aconteceu com o DD. Gente. Mas a Nintendo não desistiu e voltou a produzir ele para o 64. Mas por muitos problemas com o jogo e com o hardware, sem contar que estavam mais focados em desenvolver o GameCube, o Earthbound 64 seria cancelado e só viria uma versão alternativa para o Game Boy Advance. Super Mario 64 Ok. 2. Esse seria o Nossa, Mario 64 64 pro 2? 64DD, mas a gente não tem muitas informações sobre ele. Só de que a gente poderia jogar multiplayer, teria o Luigi e o boss que do início do game estaria assim, bem mais completo e bonito, até com umas casinhas de Toad. E provavelmente já teria fake. novas fases e estrelas, mas como eu já disse, com o fracasso do 64DD, todos esses jogos Não era expansões bem o 2, né? Era tipo uma DLC, né? Por assim dizer, né? nunca saíram, infelizmente. Eu realmente fiquei curioso pra saber sobre esse Mario 64 É, 2, eu acho- mas eu acho que o que mais se aproxima dele seria o Mario 64 DS. Mas não tem como a gente ter uma ideia completa de como ele seria, infelizmente. Ok.
Ok, tem o iceberg, eu já falei, ele tem um iceberg do Mario 64 no canal dele. Se vocês quiserem, eu trago um dia, por mais que eu nunca tenha jogado o jogo, parece um jogo que tem muitos mistérios, muitas coisas interessantes, né? Bora. Bora pra próxima camada, né? Isso foi bem interessante, bem legal. Todas as coisas que eu não conhecia direito, então imagino que não vai ter lá pro final. Ele falou que vai ter coisa pesada, eu tô curioso com isso. Superfície. Mega Man Legends 3. Todo mundo conhece o Mega Man, ou Rockman, e em 2010 foi planejado sair um novo Mega Man Você Legends sabia, 3. mano, uma das memórias mais. Vocês têm, assim, não sei se vocês têm também, uma das memórias mais antigas que eu tenho, assim, quando eu penso, assim, qual que é a coisa mais antiga que eu consigo me lembrar, assim, minha? Tem algumas coisas que eu realmente me lembro, assim, muito, tipo assim, que eu era muito, tipo, as primeiras memórias que eu tenho conhecimento, sabe? Uma dessas memórias é, é que eu acordei, eu lembro disso, mano, eu acordei de manhã cedo e fui assistir o Mega Man na TV, tá ligado? O desenho do Mega Man, eu acho que passava na TV Globinho. É uma das memórias mais antigas que eu tenho, por algum motivo eu resguardei ela. E, e outra memória que eu tenho, tipo assim, as duas memórias mais antigas que eu considero é uma de eu comemorando o, a virada do ano, ou era o Natal, eu não me lembro, era qualquer festa aleatória, mas eu lembro que eu tenho certeza que o ano era 2007, cara. É uma memória muito antiga. 2007 eu tinha o quê? 5 anos, eu acho, mano. 3DS, já que os fãs estavam cobrando muito uma sequência. Mas em novembro de 2010, Inafune, uma das principais referências quando falamos de Mega Man, ele saiu da Capcom nessa época, mas se propôs a continuar no desenvolvimento desse jogo. Porém, a Capcom recusou e deixou só a equipe de desenvolvimento, sem Inafune. E a Capcom também pediu para que os fãs enviassem sugestões de histórias, vilões, personagens, etc. Mas em 2011 eles cancelaram o jogo, e com essa notícia os fãs criaram um grupo, que traduzindo para português fica, os 100 mil para trazer Mega Man Legends 3 de volta. O grupo chegou a quase 30 mil membros em uma semana. Nossa. O objetivo era bater 100 mil para fazer com que a Capcom tivesse interesse em criar o jogo novamente. Tanto que o próprio Inafune deu suporte ao grupo, mesmo ele não sendo mais da equipe, ele queria pelo menos poder ajudar os fãs, e até se desculpou por não ter conseguido terminar o projeto dele, que nunca mais viria à tona, e seria abandonado para sempre. South Que pena, hein, gente, caramba. Park, um clone de GTA. A Ubisoft legal. e a BuzzMonkey queriam produzir um Nossa. título AAA. E assim começaram a fazer um jogo de South Park no estilo de GTA. Um South Park de mundo aberto, que você poderia roubar veículos, legal, brigar com mano, pedestres, maneiro. etc. O jogo parecia ser bem interessante e sairia pro PS2, Lembra muito o jogo dos Simpsons, né? Lá o GTA Simpsons, basicamente, né? Xbox e pro GameCube. Mas Esqueci o as duas nome agora. empresas não estavam acostumadas a criar títulos PS2. AAA, títulos de peso, e além disso, tiveram alguns problemas internos, principalmente com um funcionário específico, e todos esses problemas fizeram eles cancelar o jogo. Ainda tem os prototipos do game, mas nada muito completo. DSi, Que pena, hein? Tinha muito potencial de fazer sucesso daqui, com certeza. Com certeza ia fazer sucesso, na verdade. Ia ser bem legal. Bom, esse não é exatamente um jogo, mas sim o fato de que todos os jogos do DSiWare, que era um lugar para baixar jogos e aplicações do DS, foi fechado em 2017. Então os jogos da DSiWare foram todos para a eShop do 3DS. Mas em janeiro desse ano, 2021, a Nintendo tirou esses jogos da eShop. E os fãs se preocuparam achando que iam fechar a eShop também, já que já pararam de produzir oficialmente o 3DS. Mas graças a Deus não. Os jogos da DSiWare voltaram para a eShop e ela continua viva, por enquanto. Por enquanto, né? É o que o pessoal sempre fala, né, mano? Sempre tem essa discussão. Que se você não tem a mídia física de alguma coisa, você não tem o jogo de fato, né? Igual nós, a gente ganha jogo, a gente compra jogo na Steam, compra. Sei lá, você ganha jogo na Epic, né? E tal, e esses jogos, na verdade, não são seus, se você for ver, né? Um dia essa Epic simplesmente decidir fechar o site deles, você perdeu seu jogo. E aí, você vai fazer o quê, né, mano? Não tem o que fazer. Se você não tem o disco, não tem, sei lá, o cartucho do jogo, você não tem ele de fato, né? Você tem meio que uma chave dele, né, por assim dizer, né, para jogar ele por um tempo que você não sabe qual é. A Steam, essas coisas não vão durar para sempre, né? Algum dia elas vão ser outra coisa vai vir e vai superar elas ou elas vão se modificar tanto a um ponto, sei lá, né, mano? A gente não sabe qual vai ser o futuro daqui 50 anos, tá ligado? Então a gente não necessariamente tem essas coisas, mas também eu tô falando isso, mas não é nada preocupante, né? Não é como se você fosse passar mal por causa disso. Tipo assim, o dia que realmente a Steam deixar de você perder esses jogos na Steam é porque aconteceu alguma coisa ou muito boa ou muito ruim, né? Na verdade. Ah, sei lá, mas, tipo.
Não é algo a se preocupar, é isso que eu quero dizer. Assassin's Creed 3DS. Assassin's Creed Lost Legacy sairia para o Nintendo Se isso acontecer um dia, vai ser por um motivo entendível, isso que eu quero dizer. 3DS. Ele foi anunciado na E3 de Olha 2010. só. E a premissa seria que o assassino Ezio Auditore de Firenze, desculpa, eu não sei falar esse nome, iria para a cidade de Masyaf e descobriria as origens da Ordem dos Assassinos. Mas o jogo foi cancelado em 2011 e as ideias dele foram para Assassin's Creed Revelations. Eu não achei o motivo do porquê cancelar. O único Assassin's Creed que eu joguei pra valer um pouco, assim, que nem eu já falei em alguns vídeos, muito bom, inclusive. É isso. E eu lembro desses Assassin's Creed que tinham de celular, mano. Um game, mas eu chuto que foi porque o 3DS não tinha hardware pra suportar o Assassin's Creed novo. Mas sei lá, pode ser qualquer outra coisa, só um chute meu. Ok. Mudou a camada? Final Fantasy 64. Na época do NES, a Square e a Nintendo eram aliadas. Os Final Fantasy sempre saíam pros consoles da Nintendo. E então começaram a planejar um Final Fantasy 64 pro Nintendo 64. É esse que vai acabar saindo pro PS1 e vai ajudar muito no sucesso, né não? Ele foi anunciado em 1995, mas aos 45 do segundo tempo a Square traiu a Nintendo e foi lançar o jogo exclusivamente pro PlayStation. É isso mesmo. Os fãs da Nintendo ficaram putaços e o Yamauchi, o chefe da Nintendo na época, jurou que nunca mais seria um Final Fantasy em qualquer console da Nintendo porque eram traidores. Pelo menos era isso que eles pensavam, né? E a Sony, que não é boba nem nada, fechou exclusividade com a Square. Mas essa mudança não foi sem motivo. Na verdade, a Square queria fazer um jogo em disco, por algumas questões de praticidade mesmo, que não dariam pra fazer no cartucho. E pra eles estava ok se o Ultra 64 fosse em CD, mas como sabemos, o 64 foi anunciado que era em cartuchos. Aí a Square migrou pro PS1, mostrando que não foi em si uma traição, só foi uma questão de facilidade no desenvolvimento. E que foi o grande motivo do PS1 ser o sucesso que foi, né? A praticidade e... de tudo mais, né, que o CD proporciona em vez do cartucho, né, mano? Então foi uma das grandes motivações, assim, né? Em inglês do Pokémon Green. Pocket Monsters foi um dos primeiros jogos de Pokémon a serem lançados. Porém, no ocidente, foi lançada como Pokémon Red and Blue, e era uma versão melhorada do Green. E então nunca tivemos uma versão traduzida pro inglês oficialmente do Green. Bom, tem algumas pessoas que tentam traduzir ele, mas não é nada oficial. Mas esse é muito antigo também, né, cara? Você é louco, mano. Em 2004 Bem, acho que tem remake, né? É isso lançou que eu o ia Pokémon falar. Fire Red e Leaf Green para o Game Boy Advance. Eles eram um remake do Green e do Red, mas o Green original nunca teve sua versão em inglês lançada oficialmente. Mas ok, Dragon Ball não é como se ele não existisse, né? Só não é, ele existe, mas só não tem na língua, né? Se for desse jeito, todo jogo da Nintendo aí de um tempo. Agora eu tô começando a legendar os jogos, né? Mas de uns 10 anos. Tá, desde sempre, né? Se for ver, sim, todos os jogos da Nintendo são perdidos no Brasil, né? Porque não tem versão em português. Ball Z VRVS. Esse era um jogo que foi lançado em 1994 para arcade, e nele você usava sensores de movimento para controlar o personagem. Ele sairia para o 3DO Interactive Multiplayer, que era o console que tinha sido... Eu tô brincando, tá, Manji? Eu entendi que o jogo não foi de fato lançado. Se bem que um tempo atrás a Nintendo não lançava os jogos dela no Brasil também, então daria pra considerar. Mas hoje em dia, mesmo que não seja, por exemplo, o Zelda novo não seja em português, o Zelda Tears of the Kingdom, ele foi lançado no Brasil, né? lançado em 1993, mas por ter feito muito pouco sucesso e tido poucas vendas, o jogo do Dragon Ball ficaria apenas nos arcades mesmo. E no console ele teria algumas diferenças, já que era um port, teriam novos bosses, personagens e por aí vai. Donkey Kong Racing. O Donkey Kong Racing seria uma sequência para o Diddy Kong Racing. Ele foi anunciado na E3 de 2001, mas como já sabemos, a Microsoft comprou a Rare em 2002 por 375 milhões de dólares. E como Donkey Kong é propriedade da Nintendo, esse jogo nunca foi finalizado. Ok. Eu já falei isso, eu nunca fui muito fã desses jogos de carro e tudo mais, então eu não sinto tanto essa dor. Vamos pra próxima camada, Águas Rasas, tá bem interessante, estão curtindo, gente? Bora. Bora. Manhunt, segmento BDSM incluído. Bom, eu realmente não achei muita coisa sobre isso. Como é que então, é? Se você souber de algo, deixa aí nos comentários. Mas de forma geral, Manhunt é um jogo meio violento da Rockstar. E eu não duvido que tenha BDSM incluído. E pra você que não sabe o que é isso, vem do inglês, Bondage and Eu não sei o que é, eu nunca ouvi falar do termo. Discipline, Dominance and Submission. Eu não sei se meu inglês tá errado, mas é isso. E é sobre o quê? Bom, é literalmente sobre um dos parceiros dominar o outro ser submisso, quase que um escravo. É tipo um fetiche sexual das pessoas de É dominar aquele negócio que começa com pu e termina com taria, né, mano? e ser dominado, só que levado ao extremo. É uma prática meio bizarra, eu acho. Eu não recomendo vocês a ficarem procurando sobre, mas se quiserem também, o problema é de vocês. Só vou logo avisando que é uma merda. E bom, a única coisa que eu achei foi esse vídeo de Manhunt 2 que tem os caras vestidos nesse estilo do BDSM.
BDSM, mas também diversas cenas do Manhunt 2 foram retiradas por alguns motivos com a justiça, por violência. Por exemplo, a habilidade de decapitar ou poder castrar os inimigos foram retirados do jogo, além de que ele recebeu um rating de Adults Only, ou seja, só adultos poderiam jogar esse jogo. Então não duvido que também tenham retirado algo relacionado a BDSM, mas eu não achei nada verídico sobre. Half-Life Dream. Assim, eu acho que eu nunca joguei Manhunt, mas eu acho que é uma temática que combina bastante com Manhunt, vai dizer. Por exemplo, esse personagem aqui, claramente parece muito que é uma gameplay do Manhunt. Quer dizer, é uma gameplay de Manhunt, mas parece que é algo da versão finalizada, né? É uma temática que que se me falasse que tem Manhunt, eu acreditaria totalmente, porque pra mim combina muito, né? Half-Life Dreamcast. Bom, nos anos 2000 foi anunciado um port de Half-Life pro console da Sega, o Dreamcast, e até teria uma nova campanha para esse port, o Half-Life Blue Shift. E o jogo na beta saiu para algumas análises e recebeu resultados bem mais ou menos, por não ter o online que foi prometido, por lags e freezes e até mesmo um longo tempo de carregamento. E assim em 2001 o Blue Shift saiu pro Half-Life de PC, e 4 dias depois a versão de Dreamcast seria cancelada. Segundo dos devs, foi por mudanças nas condições de mercado, porém o jogo já estava completo, e em 2013 vazou uma room e é possível você jogar ele através dessa room. Super Mario Wacky World. Ok. Esse seria o Super Mario Bros 5, a sequência do World. Ele seria desenvolvido Cinco? pela Nova Logic para o sistema Philips CDI, e a Philips estava desenvolvendo um periférico que faria o SNES suportar CDs ao invés de só cartuchos. E assim a Uou. Nintendo pediu para que eles desenvolvessem o Mario, e em 2 semanas eles fizeram o Wacky Worlds. A Nintendo até se impressionou de quão bom e fluido o jogo estava, Tá mas ele bonito foi mesmo. infelizmente cancelado pelo CDI não ter vendido muito bem. E a gente tem algumas gameplays disponíveis do jogo bem em sua fase inicial, com alguns inimigos mal programados e tudo no mais básico possível. Ah, mas legal, né? Nunca saiu mesmo, né? Que o próximo Mario depois do World já é logo o Nintendo. É o Mario 64, né? Caramba, né? Curioso isso. Legal. Do Cartoon Network em Flash. Então qual jogo é considerado o Mario Bros 5, de fato? Tipo, o próximo jogo nesse estilo Mario Bros seria, ó, o do... Tem pro GameCube? Acho que não, né? Acho que talvez seja só o do Wii, né? Aquele New Super Mario Bros, não é não? Sei lá. Lembra dos jogos Flash? Bom, a Adobe decidiu acabar com esses jogos esse ano. Então, muitos desses jogos se perderam e esses da Cartoon ficaram muito famosos lá pro início dos anos 2000. Sem contar que a própria Cartoon foi removendo esses jogos com o tempo por não trazer muita renda. Nossa, caraca. Muitos jogos foram tirados do ar, como o Dudu. Pô, a tela foi ficando borrada aqui, que ele, A olha, própria ele Cartoon colocando foi removendo esses borrando, jogos com o parece tempo que por não trazer muita parece renda. que a minha visão começou a ficar ruim, que eu falei, que isso, Muitos cara? jogos foram tirados do Tá ar, como o acontecendo? Dudu, do Edu, do Tom e Jerry, do Coragem com o Covarde, da Mansão Foster, das Meninas Superpoderosas e por aí vai. E apesar de que muitas pessoas salvaram algum desses jogos, tem outros que não eram tão famosos e se perderam para sempre e nunca mais serão jogados. E pena, só né? ficaram guardados pelas memórias das pessoas. É uma pena. Eu provavelmente já joguei Kenner nesse algum jogo que de fato não existe mais por causa do Flash ter sido desativado, né, mano? Eu joguei muito meu clique jogos. Eu adorava chegar em casa, abrir o computador da minha irmã e ficar jogando clique jogos. O máximo de tempo possível, era sempre irado, né, mano? Adorava. Enfim, é uma pena que muitos jogos tinham, inclusive, jogos bons lá no Clique Jogos. Tinham jogos realmente de qualidade, né, mano? Tinha uns que era realmente só bem, assim, bem porcaria, né? Mas tinha uns que eram muito bons mesmo. É uma pena, né? Fica na nossa memória. Team Fortress Invasion. Esse era o pré-lançamento do que viríamos a conhecer como TF2, ou Team Fortress 2. Era um jogo de ficção científica com a premissa de uma guerra entre aliens e humanos. Mas o tempo foi passando, algumas coisas foram vazadas e os fãs aguardavam esse título, mas ele foi cancelado, com um dos devs afirmando que o jogo estava complexo demais pro tempo. Eles só queriam trazer um FPS mais simples e divertido. E assim fizeram aqueles desenhos únicos em forma de cartoon do TF2. E essa ideia antiga foi completamente esquecida e largada. Port do Garry's Ok, ele foi modificado basicamente aí. Pra quem que viu a live aí que eu fiz, que a gente viu a situação toda do Team Fortress 2, bem triste, né? O jogo tá bem abandonado, né? Infelizmente, tá tomado por hackers. Que pena, né? Um jogo bem marcante aí pra muita gente. Port do Garry's Mod pra Xbox One. Mod pro Xbox One. Eu não sei se isso é uma piada ou sei lá, mas realmente não tem nada oficial sobre isso. Não que eu tenha achado, Nem pelo faz muito sentido, acho que não combina nem um pouco, né? menos. Se vocês souberem de algo, novamente comenta aí. A única coisa que eu achei foi uma galera fazendo petição e pedindo pra lançarem um Garry's Mod pro Como é que é? Tem que instalar mods, essas coisas, né? Que a graça do Gmod é você ficar instalando coisas e tudo mais. Não sei se isso combina com console. console, principalmente pra PS4 e Xbox One, já que o jogo é praticamente exclusivo pro PC. E na real tem até petições pro jogo no Xbox 360
360. E até tem os mods e ports feitos pela comunidade, mas como eu disse, eu não achei nada oficial. Além de que se não fizeram nada até agora, é bem provável que lancem o Duvido que nunca vão lançar port isso, né? pra consoles da geração passada, não tem muito sentido. Parece que Garry's Mod só vai ficar pra PC mesmo. World of Warcraft Hall of Tortured Souls. Essa é uma sala cancelada do World of Caraca, que nome! Warcraft. Porém, ela ainda está no jogo e tem várias formas de entrar nela, como bugando dentro da parede ou morrendo e virando fantasma. Lá dentro tem dois, entre aspas, quartos chamados Lamaçal do Desespero e o Poço dos Criminosos, onde tem várias pessoas presas por correntes dentro de um poço gigante. Caraca, é um negócio meio bizarro. bizarro e provavelmente removeram isso por críticas ou pra não ter o mesmo problema do Manhunt, de virar um jogo apenas pra adultos. Enfim, eu realmente Ah, mas não, eu acho que é um pouquinho diferente, ô Tio. Acho que isso aqui é um pouquinho mais leve, né, cara? O Manhunt é um pouquinho mais pesado. não entendo quase nada de World of Warcraft, tanto é que eu nunca joguei, e eu também não achei muito sobre Eu, que nem eu já falei, joguei bastante World of Warcraft, mas várias vezes só até level 20. Criava um personagem que eu jogando até level 20, porque assim, level 20 tenha que pagar. isso. Então, se você souber de algo ou quiser me corrigir sobre algo que eu disse de errado, sinta-se livre pra comentar. Mas quando eu tava pesquisando sobre isso, eu achei um easter egg no Excel 95, que também tem o nome de Hall of Tortured Souls, que você pode acessar entrando no Excel 95, indo pro número 95 da tabela, aperta Tab, vai em About MS Excel e clica nas teclas Ctrl Alt Shift e clica em Technical Support. E assim você vai entrar nesse, entre aspas, joguinho com paredes estranhas e uma escada com vários nomes dos criadores do Excel passando e subindo esses eu já ouvi falar disso. escada vem do painel. Se o Tem jogador as virar fotos, 180 não tem? graus e digitar Excel KFA, uma parede na frente da escada vai desaparecer. E seguindo esse caminho vai ter uma parede com uma imagem de vários funcionários juntos da Excel e uma qualidade horrível e meio perturbadora. Eu não sei porque eles fizeram isso, eu não sei se foi pra zoar, mas é bem bizarro. E é bizarro ter o mesmo nome da mesma sala do World of Warcraft. Não sei se tem algo relacionado entre os dois, eu acho que não, mas acho que vale citar de qualquer forma, né? Sem contar que Hall of Tortured Souls em português significa Corredor das Almas Torturadas. Então não é algo tão amigável assim, eu diria. Cara, mas assim, vou falar a verdade pra vocês. Pode parecer algo assustador e tudo mais, as imagens, mas eu acho que é mais uma zoada mesmo dos caras da Microsoft ali. Não, da Microsoft. É da Microsoft, né? Que fizeram o Excel. Aí os caras ralam, entendeu? Que as armas deles foram torturadas pra eles terem que fazer o, tipo, que eles sofreram muito pra fazer aquele programa e tudo mais. Eu imagino que seja algo assim, que é uma piada nesse nível. Eles resolveram deixar meio assustador de sacanagem mesmo. Não, sei lá, não fico tryhardando sobre esse tema muito. Eu acho que a gente não deve, porque acho que não tem nada demais, afinal é só uma brincadeira. Próxima camada? Ok, águas médias. Antes de ir para a próxima camada, se você é novo no canal aí, se inscreve para dar aquela força aqui pro seu amigo aqui, tá bom, gente? Que tem vídeos sempre aí, se vocês... E tem muitos vídeos aqui no canal já, então, se puderem, se inscrevam no canal para dar aquela força. E deixa um like, como sempre, por favor, gente. Deixa o like aí nos comentários. Nos comentários, não. Deixa um comentário também, mas deixa um like aí embaixo para dar aquela divulgada no vídeo, que é sempre bom, tá bom? Me ajuda demais mesmo, tá bom? Por favor, deixa um like. Vambora, águas médias. Eu vi Batman. É, o primeiro. Esse Para jogo o saiu Wii? pra PS3, Xbox e PC, e ele tava sendo planejado pra sair pro Wii também, que foi um sucesso de vendas. Ele tava vendendo mais que o Xbox 360 e o PS3, se eu não me engano foi o terceiro console mais vendido da história. Então, Vendeu mais mesmo. por que eles não lançaram o jogo logo pra pegar o hype do Wii? Porque o console não era potente? Bom, não é bem assim, o console aguentaria sim o jogo, a questão é que o jogo ele nunca passou de só um protótipo. Agora, por que não deram continuidade à ideia, eu realmente não sei e eu não achei nada sobre isso. Halo pra Seria meio estranho de jogar com o controle do Wii, mas acho que daria certo sim, não consigo entender por que não. DS. Após o lançamento do Nossa, Golden Halo Arrow para Agent, DS? várias Como empresas viram assim? que dava pra investir em jogos de FPS no DS. E em 2004, Halo 2 tinha sido lançado pro Xbox. Então veio a ideia de trazer um Halo pro DS. Seria uma boa ideia, não é? E então a Nintendo fez o exclusivo? protótipo por conta própria e mostrou pra Microsoft, buscando com que eles autorizassem o jogo. Mas como é esperado por estar nesse vídeo, a Microsoft negou e não deu os direitos pra Nintendo. Mas só 2 anos depois que o público veio a conhecer esse protótipo que vazou da Nintendo. Muito triste que a gente nunca viu um Halo pro DS, eu acho que ia ser bem interessante. GTA Que pena, né? Mas não deixa de ser bem estranho, né? Quem sabe no próximo console da Nintendo, que eles assinaram um contrato lá com a Microsoft, a gente possa ver alguns jogos exclusivos do Xbox aparecendo num console da Nintendo, né? Mas não deixa de ser estranho, né? Que nem é estranho eu abrir a Steam e achar God of War. Eu acho maneiro, eu acho legal. Acho que tem que ser mesmo, não gosto desse negócio. Tem gente que adora isso, tem que fala e tal, mas eu acho uma porcaria. Eu acho que todo jogo tem que ser para todas as plataformas mesmo. E você escolhe qual. E a plataforma vai se vender porque ela é melhor, sabe? Sei lá, eu vou escolher comprar um PS4, PS5, um Xbox ou um PC, porque eu
eu vou ver a qualidade de cada um, o preço e tudo mais, e vou julgar. Eu acho que os jogos que estão lá dentro lá não deveriam ser um atrativo pra isso, sabe? Eu acho, sei lá, eu acho que os jogos deveriam estar em todo lugar. E você deveria jogar onde você se sente melhor, mano. Mas a gente sabe que não é assim, né? Os caras não vêm dessa forma, eles querem que você compre pra poder ser obrigado a jogar o jogo no console deles, né? Mas que nem eu falei, essas coisas estão mudando, né? Aparentemente, a gente tem God of War pra PC hoje em dia, né? É estranho, não vou mentir, que nem eu falei, é estranho, mas é muito bom. 64. Sim, isso mesmo, GTA pra Nintendo 64. Na real seria um port do GTA original de Play 1 pro Nintendo 64. E a gente não tem tantos detalhes assim do game, tirando que teria gráficos melhorados e algumas novas missões. Também além de anunciado pro 64, foi anunciado um pra Sega Saturn também. Mas ele não veio pro Saturn porque foi um fracasso de vendas no ZEUA. Já sobre o 64 eu realmente não sei porque ele não veio. Mas eu chuto que eles gostariam de fazer o jogo em CD e não em cartuchos e por isso abandonaram. Mas é Pode ser. só um chute mesmo, eu realmente não tenho ideia. Pode ser. A maioria desses cancelamentos do 64 aparentemente foram por causa disso, né? Ei! Mean Girls, The Game. No fim do ano de 2008, a Caraca, 505 Meninas Games queria Malvadas? lançar um jogo de DS. Um jogo chamado Mean Girls, baseado no filme americano de comédia de 2004, chamado, obviamente, Mean Girls. Ele foi anunciado em 2008, mas nunca Esse filme é bom. saiu oficialmente, e muitos consideravam Lost Media, apesar de que alguns outros afirmavam que tinha saído em alguns varejos na Europa, mas não foi nada confirmado. Até que uma youtuber chamada Bob Dunga disse que tinha uma cópia do jogo e fez uma playthrough inteira do jogo. Mas antes dela conseguir o jogo, ela já tinha feito um documentário sobre tudo isso. Ela já estava procurando esse jogo há meses, gravando diversas coisas sobre, procurando desenvolvedores. Depois de muito tempo sem nada, um ex-funcionário viu todo o esforço dela e deu uma cópia do jogo que ele tinha, mas a legal. cópia não estava funcionando muito bem. Ela estava corrompida, então ela decorreu a um mas- programador O jogo é bem feitinho, né? chamado Engraçado. Tommy Shadow, ou Tomás das Esse jogo de Sombras. PC mesmo, assim. Parece aquele jogo que você jogava em site, assim, tá ligado? Que você ia no site, sei lá, eu não sei, tipo, você ia no site do Hora de Aventura e tinha um joguinho lá, tá ligado? Você ia no site da Cartoon Network tinha jogos, sabe? Basicamente isso, parece. Mas. E eles juntos mas conseguiram botar bonitinho, esse jogo velho. pra funcionar. Claro, tinha alguns glitches, alguns freezes, mas funcionava. Antes Parece ser um Tower Defense, né? jogável do que perdido. Discos de demo. Cada Essas coisa. eram demos de jogos que vinham em discos antigamente. Era um bom jeito de divulgar o seu Cara, jogo, já que eu acho que. Caraca, eu tinha esquecido totalmente disso. Interessante, mano. Porque eu acho que eu tinha Não, eu tinha um primo, né? Não é, eu não acho que eu tinha um primo. Eu tinha um primo, mas eu acho que ele tinha. Eu acho não sei se era ele, mas eu lembro de ter visto realmente uma demo e era. Não sei se era de eu acho que era de Call of Duty, na real, mano. Não era de Battlefield. Mas eu me lembro realmente de ter visto um CD de demo quando eu era criança. Engraçado. antigamente não tinha Steam, essas coisas onde você poderia Engraçado colocar pra demo caramba. online para as pessoas baixarem. Então essas demos de disco vendiam bastante em varejos e até em lojas oficiais, ou poderiam vir em brindes, tipo caixas de cereal, revistas e etc. E provavelmente muitos jogos foram perdidos nisso aí. Eu acho que muitas vezes você podia até comprar um jogo e vinha ele como brinde mesmo, assim, pra você testar outro, Isso né? que prova a existência deles são as demos em disco. Não, existia mesmo. Eu lembro, eu juro que eu vi, eu juro de verdade. Eu desbloqueei essa memória antiga, eu vi um desses. Victimgames.com. Eu nem Pena, sei né? Queria que tivesse ainda, né, mano? Que seria legal demais. Ia pedir se ele tivesse ainda, mas eu duvido que ele tem, né? porque isso tá aqui. Mas, bom, esse é só um site de jogos de Flash. E provavelmente com o fim do Flash nesse ano, muitos jogos de lá caíram. É tipo do Cartoon Network. Então os jogos saíram e ficaram perdidos pela eternidade e pelo limbo da internet. Nada além disso, nada muito específico. Não que eu saiba, pelo menos. Clique jogos like, basicamente. Bora. Ei. Ruby Dung. Esse aqui eu já tratei no iceberg no Minecraft, mas dando uma recapitulada, Ruby Dung é tipo o beta do Minecraft, o protótipo do protótipo. Ele foi desenvolvido em fevereiro de 2009. Na verdade não era bem assim, o Ruby Dung seria um jogo como Dwarf Fortress, um jogo mais de estratégia, e não como o Minecraft, mas ele foi cancelado na pré-alpha. Então alguns dos assets dele, texturas foram pro Minecraft. E Notch queria fazer um jogo em primeira pessoa, mas depois que viu que as texturas estavam distorcidas, ele passou um tempo arrumando elas, e nessa época ele conheceu o Infminer, que era um jogo de mineração. E assim ele teve a ideia de cancelar o Ruby Dung e criar um novo game a partir do Ruby Dung. E o nome do jogo seria Cave Game, que mais tarde se tornaria o Minecraft. Pokémon Red and Blue cartuchos de eventos. Esses eram cartuchos que você poderia comprar em lojas lá na gringa. Eu não sei se vieram pro Brasil, mas enfim. Neles você colocaria o cartucho e teria um evento especial que te daria um Pokémon lendário. E o mais raro dos cartuchos eram do Red and Blue, por ser um Pokémon muito antigo, então a gente não tem muitos detalhes disso. Só que um Pokémon viria o Mil, mas tirando isso, nada tão específico. E eles já são considerados cartuchos perdidos, de tão raro que são. Beta Caraca, legal. Imagina achar um desses, quantos que não vale, hein? Minha nossa senhora.
Ai, doeu meu joelho. Build de 2004 do Vou tomar uma Roblox. aguinha, gente. Bom, essa aqui é bem, como eu posso dizer, nebulosa. O Roblox antes se chamava GoBlox, quando estava na sua versão alpha. GoBlox? Logo virou Dinoblox e em seguida mudou pra Dinoblox. Roblox. E as builds mais antigas que a gente acha Engraçado. são as de 2007, já que Porque a gente pensa, né, cara, mas Roblox é um jogo bastante antigo, né? Porque ele ficou muito mais popular recentemente, eu considero, né? Mas eu lembro que quando eu era criança eu assistia vídeos de Roblox também. E eu faz bastante tempo, já faz um tempo que eu. Bastante tempo também não sou tão velho assim também. Mas já faz um tempo, né, que eu deixei de ser criança e eu lembro de assistir. Então faz bastante tempo que ele tá em alta, né? Mas eu acho que ele tá mais em alta hoje em dia. Eu acho que ao contrário do Minecraft. Acho que o Minecraft, por exemplo, ele era muito mais em alta quando eu era criança do que é hoje. Eu acho, pelo menos a minha visão que eu tenho. Mas eu acho que assim, quando eu era criança ele era muito popular. E quando eu fui envelhecendo ele foi se tornando mais popular e hoje ele deu uma descida, tá ligado? É o que eu considero. Mas nunca deixou de ser popular, né? Pelo amor de Deus. as builds de 2006, 2005 e 2004 foram completamente apagadas. Mas apesar da gente não achar as builds de 2006 e Mas pode ser muito uma visão minha, né? Porque, claro, eu não acompanho canais de Minecraft, coisas de Minecraft em dia, então me parece que ele tá mais embaixo, né? Ah, mas é muito porque eu ouço as pessoas, crianças, falando muito mais que, por exemplo, quando você conversa com uma criança e pergunta pra ela o que jogo ela joga, muito mais vezes elas vão falar que jogam Roblox, tem Roblox instalado. Eu sei um priminho meu que eu, às vezes, quando a gente vai na casa deles, ele sempre vai lá e gosta de me mostrar que ele tá jogando o Roblox lá, ele tem até joga Roblox no mapa de One Piece, eu acho engraçado. Então eu acho que é um jogo que é mais popular para as crianças hoje em dia. O Roblox é mais popular do que o Minecraft, né? 2005 ainda Com existem certeza, vídeos na dos verdade. devs jogando nelas. E algumas prints da de 2004. Mas a build em si desses 3 anos foram completamente perdidas e a gente nunca vai saber o que tinha nelas. Provavelmente não tem nada demais, só são coisas simples, mas vai saber, né? Dynablocks. Bom, já vamos para Águas Profundas. É a última? Não, tem mais uma ainda depois. James Eita, Bond pra Virtual ok. Boy. Bom, eu não tenho muito o que falar Nossa, sobre isso. O Virtual único detalhe Boy? que a gente tem é que seria um jogo de corrida. Mas ele não saiu porque o Virtual Boy flopou totalmente. Outros Corrida? diversos Eu não imaginei jogos isso. do Virtual Boy também não vieram, como Mario Kart, entre outros. Então não tem muito mistério nisso. Jogos É, só do Virtual Boy dá pra fazer um iceberg inteiro, né? Porque é um console que teve, acho que, tipo, 6 jogos no final. religiosos no Atari 2600. Como é Outros. que é? Então não tem muito mistério nisso. Jogos religiosos no Atari 2600. Ok. O Atari foi um dos primeiros consoles de sucesso no mundo, lá no Religioso? início dos Caraca, anos jogo de 80. Moisés? E por essa Como é onda de jogos e consoles estarem bem no início, não se tinha tanta fiscalização sobre os games, então obviamente muitos jogos bizarros viriam pro console. Mas o único religioso que eu achei foi um chamado Crossing of the Red Sea, que era um jogo inspirado na história Que bíblica de loucura. Moisés atravessando o Mar Vermelho que foi aberto por Deus, para salvar o seu povo da escravidão. E assim teria que desviar das cobras, e é nisso que o jogo se trata. E só foram produzidas menos de 100 cópias pro game, se tornando extremamente raro. Teve um de seus cartuchos vendidos por $10.400. Muita grana, né? Mas enfim, esse jogo não foi perdido ou esquecido, ele só é raro. Então eu acho que sim, talvez tenham diversos jogos religiosos ou até mesmo satânicos que foram rejeitados por serem Que pesados isso? demais. Ou talvez nunca venderam. Vai saber, né? Air World. Ah, mas vamos ser sinceros, parece algo bizarro jogos religiosos e tal, mas existem jogos religiosos até hoje, na verdade. E famosos, por exemplo, aquele Darksiders, né? Um jogo que, querendo ou não, a base de fundo é uma história religiosa, né? Que se passa no apocalipse bíblico, né, mano? Acho que é o Darksiders que tem isso. Ou, por exemplo, se você for pensar um pouco mais, tudo mais, você pode considerar, por exemplo, o God of War mesmo, que querendo ou não a mitologia, essas mitologias gregas e nórdicas foram religião pra alguém em algum dia, então não deixam de ser jogos entre aspas religiosos, né? Esse também seria um jogo pro Atari 2600, que foi Bizarro. cancelado por causa da crise do mercado de games de 1983. E essa crise aconteceu O fim dos games, né? O fim dos principalmente games. por causa da Atari, que dominava o mercado, e tomou péssimas decisões na época, principalmente com o jogo Alien The Extraterrestre. Esse jogo era inspirado no filme Alien, que tinha feito um puta Jogão. sucesso na época. E com isso a Atari rushou um jogo do tema em um mês. E como era esperado, ficou horrível o jogo. E vendeu tão pouco que enterraram as fitas do jogo em um deserto no Novo México. E logo em seguida a empresa Eu falei, eu tenho uma fita agora de Atari aqui de asteroides, que eu realmente não faço ideia se funciona, eu comprei ela num lugar que vende coisas antigas, eu achei ali, falei, vou comprar. Tinha outras lá, inclusive, mas tinha uma de Pac-Man, inclusive, só que a de Pac-Man tava um pouquinho mais salgada, então tava, na verdade, o dobro do preço do Asteroids. Daí eu acabei comprando de Asteroids, tá aí, mano, tá aí atrás, aí na estante. Mas eu não faço ideia se funciona.
Também quem que vai ter um Atari pra testar? faliu e o mercado quebrou. E um dos jogos que estavam sendo produzidos na época era o Airworld. E ele seria a sequência dos outros 3 jogos, o Fire World, Water World e Earthworld. Ah, mas o mais engraçado é sempre as capas, né? Airworld. As capas, um anjo no E cavalo. ele seria a sequência dos outros 3 jogos, o Fire World, O de outro aqui, os guerreiros atrás do cálice do Santo Graal. Waterworld Waterworld, outro aqui, daí você vai ver o e gráfico. Earthworld, que eram jogos Pá! sobre os 4 elementos. Engraçado, E esse né? jogo seria inspirado num manuscrito chinês antigo chamado I Ching, mas logo ele foi cancelado. Nintendo Caraca, World Championship. ok. Bom, essa era uma competição da Ah. Nintendo em 1990, onde as pessoas ganhariam um cartucho especial para participar Esse aqui vai ser alguma coisa nova desse negócio aí. Eu vi na Nintendo Direct. de um torneio. E tinham 3 categorias, a Se alguém sub souber exatamente explicar o que que é, eu entendi que era uma espécie de jogo com desafios ali. 11, a de 12 a 17 e a mais 18. Os vencedores em ordem foram Jeff Hansen na sub-12, Thor Ackerland na 12 a 17 e Robert Whiteman na 18+. Os vencedores ganharam $10 mil cada, um carro conversível Geometry de 1990, uma caraca! televisão de 40 polegadas e um troféu. Já os Nossa! perderam cada, um carro conversível Geometry Cara. de 1990, uma televisão Mano, essa TV aqui, eu não sei se é essa exatamente que ele colocou, mas imagina uma TVzona de tubo dessa, 40 polegadas, um monstro que não é, né, cara? Caraca, tem que ter uma estante aí gigante pra você colocar, né? Imagine o peso do negócio também. Mas não deixa de ser muito maneiro, né, cara? televisão de 40 polegadas e um troféu. Já os que perderam ganharam $1.000. Nada mal, né? E esse se tornou um dos cartuchos mais raros do NES, já que só foram feitos para essa primeira competição. Ok. Legal. Foram bons prêmios, né? Caramba. Protótipo de Smash no SNES. Bom, sobre um protótipo no SNES eu realmente não achei nada. Até onde eu sei, o Smash começou com um protótipo no Nintendo 64 e veio com o nome inicial de Dragon King The Fighting Game, que seria um jogo de luta entre 4 personagens, e logo tiveram a ideia de incluir personagens já existentes da Nintendo, e assim surgiu o Smash Bros. Mas sobre um protótipo do SNES eu realmente não achei nada, tirando que o próprio criador do Iceberg disse. Um usuário perguntou: protótipo de Smash para SNES? E ele respondeu: confesso que isso foi meio inventado, mas basicamente Masaru Sakurai, o criador do Smash, fez um jogo similar ao Smash no SNES, que foi cancelado, mas serviu de precursor para o Smash original. Ok. Olha, eu realmente não achei nada sobre isso, nada verossímil ao menos. Talvez ele tenha confundido Mas faz sentido que tenham desenvolvido algo antes e depois pegaram a ideia e continuaram no outro videogame. com um protótipo do Nintendo 64, porque a história é bastante similar, mas se vocês souberem de algo que envolve o SNES, digam aí. Arcades originais de Pong. Pong foi um dos primeiros jogos de Imagina sucesso na só. história, e por mais que seja simples, ele era bem divertido pra época, e mostrava que o mercado de games tinha futuro. Porém, as primeiras máquinas de arcade dele são extremamente raras, por terem quase 50 anos. Olha elas, cara, mas são lindas, né? Imagina ter uma dessa, cara. Caraca. Passa uma vibe, né, assim, de uma parada luxuosa e tal, né, cara? Nossa, muito lindo, né, cara? Ah, parece também uma máquina de cassino também, né? Vamos ser sinceros. São máquinas que nunca mais vimos, e as mais antigas que temos são muito caras, cerca de $5 mil cada, mais ou menos uns 25 mil reais. Uma grana boa pra uma máquina de um jogo simples como esse, mas as primeiras são realmente um mistério. A gente não sabe se elas foram descartadas, se estão com não. o colecionador, Alguém com certeza tem. Sempre tem em algum lugar. ou se simplesmente estão abandonadas em algum lugar. Port de Street Fighter para NES. O primeiro É um pouco de cada, né, no Street caso. Fighter de arcade foi planejado para ter um port no Nintendo Entertainment System, ou Nossa. NES, mas é muito nebuloso, a gente só sabe da existência desse port por causa de um cara chamado Frank Cifaldi, que encontrou uma screenshot nos arquivos da Capcom. Mas ninguém sabe por que foi cancelado e muito menos temos um port do jogo. Só sabemos da existência dele por causa dessas screenshots, mas a gente não tem nenhuma informação sobre ele. Ok. Essa parte do iceberg, ela envolve grupos extremistas e coisas bem Uou. pesadas, então se você é muito novo, eu não recomendo que você veja. E YouTube, antes que vocês cancelem o meu vídeo, ele de forma alguma é uma apologia a grupos terroristas ou extremistas, é só um vídeo documentando eles. Beijos, YouTube, não me cancela, por favor. É apenas jornalismo, né? Tá aí a dica aí pra vocês, gente. Ok, vambora. Eu tenho a impressão que que eu tenho um. Às vezes eu tenho a impressão, sabia, cara? Quando eu vou gravar um vídeo, eu tenho a impressão que eu tenho um canal de react que assiste algumas coisinhas pesadas, sabe? Bora. ZX Spectrum Bora. jogos customizados. Tá, esse é um dos últimos tópicos que são bem de boas e Caraca, não tem que muito o que isso? falar. O ZX Spectrum era um computador de casa de 8 bits que foi desenvolvido em 1982. Ele era programado na linguagem BASIC, e era uma linguagem muito fácil para você fazer jogos e etc. Então diversos jogos customizados já devem ter sido feitos para ele, mas que nunca vieram a aparecer ou serem publicados. Mas não tem nada muito Pô, específico. bacaninha esse jogo de fundo até, né? Legal, do Batman. Não que eu saiba, pelo menos. São só Legal. jogos esquecidos ou nunca publicados. Como eu disse, esse é o tópico mais tranquilo dessa camada.
nada. Agora sim a parada vai ficar Bacana. boa. Ok, Hezbollah vambora. Training. Uou! Tá, isso é bem bizarro. Os Hezbollah são um partido Meu político Deus! islã-libanês e eles têm um exército mais forte do que do próprio Líbano. E são considerados por muitos um grupo terrorista. Os mesmos são financiados pelo Irã e têm muitos voluntários. E assim, para crescer seu poderio, principalmente com os conflitos com Israel, eles fizeram um site para recrutar mais pessoas jovens, chamado Play and Resist, ou em português, Jogue e Resista. E esse jogo em Flash se consiste em jogar mísseis em Israel, treinar táticas militares e até mesmo Meu simulando um Deus. ataque real que eles fizeram em Israel. Mas esses sites de jogos Flash foram derrubados e perdidos por toda a eternidade. Mas eles também fizeram outros dois Eu jogos tô para PC, confortável. um chamado Special Force e outro Special Force 2 Tale of the Truthful Pledge, que significa Special Force 2, o conto da promessa verdadeira, que mostra o conflito entre islãs e judeus na região. E o jogo consta em um soldado de Hezbollah lutando contra soldados de israelitas. E até teve um jogo de celular para Google Play chamado Holy Defense, que era um Caraca! FPS que constava em lutar contra forças israelitas. Mas tudo isso foi perdido e apagado na internet, já que eram coisas de cunho político bem bizarros, então a própria Google Play tirou ou outras autoridades da internet acabaram retirando. Mas pensa naquela época em que o jogo ainda tava na Google Play, imagina você jovem procurando Jogando tranquilo. Vou procurar um FPSzinho aqui, Hezbollah Training, tá ligado? Que jogo loucura. de FPS na Google Play e se depara com um jogo chamado Holy Defense, onde você tem que matar israelitas e serve como treinamento militar. Ia ser bem bizarro, não é? Eric Que loucura. Eric Harris? Harris Doom.wads. Em 20 de abril de 1999, dois É, jovens eu entram sabia, no eu sabia que eu conhecia esse nome de algum lugar, mano. Mas eu não tinha me ligado que era de Columbine. Eu achei que era de algum caso criminal que eu já tinha trazido aqui no canal. Enfim, aquele outro caso ali do jogo, imagine, cara, que bizarro, mas é bizarro os caras terem conseguido fazer um jogo daqui, né, cara? Que loucura, mano. cidade de Columbine, nos Estados Unidos, e matam 13 pessoas e ferem 24, além de ambos cometerem suicídio logo em seguida. O massacre de Columbine foi feito por dois jovens doentios, Eric Harris e Dylan Klebold. É um dos mais famosos massacres da história. Ambos tinham sérios problemas psicológicos, sofriam bullying, tinham depressão e eram fascinados por armas e jogos violentos. Um deles era o Doom, e com investigações policiais descobriram que o Eric Harris tinha vários .wads, que eram mapas modificados de Doom, e muitos deles foram Caramba, publicados não fazia online ideia. na época. E um deles até era na escola de Columbine, mas Uou, esse nunca foi uou! postado oficialmente. Enfim, existem vários .wads que o Eric Harris tinha feito e que foram perdidos simplesmente. E tem até um vídeo do próprio Eric mostrando um mapa. Se liga aí. That chainsaw, and that's annoying as hell. Let's sprint. Caraca, não fazia ideia disso. Que doideira, Those are some mano. creepy ass trees. Or whatever they are. Go inside this building here. Probably see out the windows, shoot out the windows. That's make me break my keyboard. Someone fucking kills me, what Cara, que doideira, né, cara? Pra quem gosta aí dos vídeos de crimes reais, acho que achei interessante saber essa parte. Caraca, que doideira, né, cara? Que loucura, não fazia ideia realmente disso. Mas, de fato, Columbine é um caso que eu ainda não tenho no canal, né? Por mais que seja o mais famoso aí desses casos bizarros aí, é um que realmente ainda não tem no canal, né? Mas se esse é o primeiro vídeo no canal, saiba que eu tenho vários reacts de crimes reais, inclusive esses muito pesados aí nesse estilo. Então, quem se interessa por esse tipo de tema aí, tá aí no canal. Inclusive, na verdade, saiu ontem aqui no canal, né? Esse vídeo vai estar saindo no domingo. Bora. Servers de MMO pessoais mortos. Muitos MMOs são fechados Nossa, com o que tempo isso, ou cara? abandonados pelos seus criadores, deixando apenas os jogadores lá. Ah, mas que jogo bizarro por si só, né? Um sprite. E continuam muitas vezes jogando. personagem. Um deles é o Worlds.com, que foi abandonado há muito tempo atrás. Mas Nossa. alguns jogadores continuaram lá e foi até descoberto que fizeram um culto lá. E o Next List Uou! bloqueia pessoas dentro do jogo e doxa credo, elas cara. na vida real. E é visto como um deus por alguns. Enfim, existem muitos MMOs Não. abandonados em que os jogadores criam cultos ou coisas bem bizarras. Tipo os cultos esotéricos do Club Penguin. Enfim, se você Clubes esotéricos do Clube Penguin. Cara, eu acho que eu tô confundindo. Eu já vi um caso de culto num jogo, mas eu acho que é outro. Acho que não é esse. Lá num vídeo do Rentune, muito tempo atrás, foi até no ano entrar passado. em algum MMO abandonado, cuidado não é que aquele podem ali, ter não. coisas que você não vai querer ver ou passar. Kill Switch.
Olha, eu acho que esse é o mais nebuloso e o mais bizarro de todos os tópicos aqui. Eu acho que é o que a gente tem menos informação. Mas basicamente é um jogo de 1989 de terror, desenvolvido pela Caravina Corporation. E esse jogo ele é bem simples, você pode escolher jogar ou com Guest ou com Porto. Era muito difícil jogar com Guest porque ele era invisível, então as pessoas jogavam com Porto. E nesse jogo você explora uma mina de carvão, que tem alguns zumbis e espíritos, nada demais por enquanto, né? Jogando com a Porto você teria uma jogabilidade mais envolvendo puzzle, enquanto o Guest era o único que atacava inimigos, então seria mais de combate. E o jogo, quando era zerado, ele se deletava. É interessante, cada um tem uma facilidade e uma dificuldade, do né? PC do player, fazendo isso um jogo extremamente escasso e difícil de se encontrar. Já que também não foi um grande sucesso, e uma das cópias foi vendida aparentemente por 733 mil dólares, quase 4 milhões de reais, para o Yamamoto Ryuichi, que faria uma gameplay completa do jogo e gravaria ela. Mas a gente só tem um vídeo dele chorando. Se liga aí. A gente não sabe o porquê ele chorou, mas na wiki do jogo fala que tem coisas bem bizarras, como tortura e outras coisas bem pesadas. Além de que esse jogo em si ele tinha uma premissa bem estranha na parte externa, já que só foram produzidas 5 mil cópias do jogo, e todas que eram jogadas eram apagadas, porque segundo os devs a intenção era que se fosse como a realidade, só pudesse ser experimentado uma vez. Sério, tudo que tem sobre esse jogo é bem escasso, bem estranho, é muito difícil achar informação sobre isso, então se vocês souberem de algo, por favor, deixem aí nos comentários. Nossa, bem interessante, hein, cara, mas bizarro demais. Achei que ele ia falar só que era um jogo que era meio assustador e tudo mais, e que acabou sendo perdido porque ele se autodeletava. Mas ele tinha outra parada mais bizarra ainda, caramba. Que doideira, né, cara? Enfim. Mas é uma Lost Media, de fato, né? Não, um Lost Game, por assim dizer, né? Que doideira. Ah, que isso? Não, sem susto, sem susto, sem susto. Ai! Pô, que isso, Chuck Tio? Ah, e aí, cara? Vai deixar isso mesmo? Porra, cara, não esperava por essa não, mano. Tava tranquilo, até pegar minha cobertinha de novo. Ai, que agora eu fiquei com medo, cara. Credo, cara. Ô, que isso, Chuck Tio? Não tinha necessidade disso não, cara. Deck Hunt. Esse é o SCP-4962, que diz que existia um jogo chamado Deck Hunt para NES, onde você teria que atirar em patos. Ele seria uma cópia de má qualidade de um jogo real do NES, o Duck Hunt. Enfim, nesse jogo você usa uma... Eu joguei muito no Polystation. .50 para matar patos, e sempre que um morre o cachorro pega eles. Mas se você falha no objetivo aparece essa tela, com o cachorro segurando o pato de forma completamente bizarra e absurda. E na wiki desse SCP é dito que após jogar o jogo e ver esse cachorro você começa a sonhar com ele. E ele fica no seu subconsciente para sempre. E muitos relatos dizem que as pessoas após verem isso começam a matar patos e comer eles como se estivessem possuídos. Bom, eu não preciso nem dizer que é só um SCP e tudo isso é fictício, mas que a história bizarra é. Limpeza étnica. Caraca. Vou sonhar que tá jogando Duck Hunt hoje. Fujam, saiam patos da minha frente, agora eu sou um homem perigoso pra vocês. Esse é um FPS criado em 2012 por uma organização supremacista branca chamada National Alliance. E nesse jogo nós controlamos um neonazista e, entre aspas, uma guerra racial. E nesse jogo a gente sai matando pessoas de outras raças que são estereotipadas ao extremo. Por isso o nome do jogo, que em português significa limpeza étnica. E o próprio fundador da organização alegou que o objetivo desse jogo era influenciar jovens brancos a se juntarem à causa. Tanto é que existia um projeto chamado White Law, ou Lei Branca em português, que queria fazer vários jogos racistas, mas foram barrados pelo governo. E esse jogo, pelo menos as mídias físicas dele foram apagadas no mundo. Mas talvez você ainda consiga baixar alguns ports online. Que horror, né, gente? Cara, como é que pode, né? Ridículo, né? Croc. Cake Croc seria um jogo de Sega Genesis em 1993. Nossa, que é isso, ele foi divulgado pela primeira vez no 4chan, porque tinha Cake no nome, que é uma risada que usam nos chans normalmente. Bom, esse jogo é mera especulação, não existem provas verídicas da existência dele. Minecraft e dizem é um jogo que tinha estranho. porte dele pro PC, NES e Game Boy, além de, claro, do Sega Genesis. E esse jogo era horrível, tinha gráficos péssimos, controles horríveis, uma história terrível, parecia um jogo meme mesmo. Nele você controlaria um crocodilo antropomórfico chamado Cake Croc. Esse era não é um gráfico muito, assim, muito empolgante jogo de mesmo, plataforma, basicamente. E até teve esse cara que supostamente achou uma cópia em mídia física, mas não tem como garantir a verossimilidade do vídeo. Apesar de ter algumas runas pra baixar que confirmam que o jogo é horrível. Enfim, a gente não tem como confirmar se esse jogo é real ou não, e se ele não saiu pro Sega Genesis, e também tem a possibilidade dos caras do próprio Chan terem feito ele, de tão ruim que ele é. Ok. Uou, que isso? Que isso, Pikmin, tio? programação de inteligência artificial com autoconsciência. Pikmin é um jogo de estratégia. Não, como é que é? Pikmin, programação de inteligência artificial com autoconsciência. Pikmin é um jogo de estratégia desenvolvido pela Nintendo. Nele a Nintendo queria fazer uma inteligência artificial. Que é um jogo que eu nunca joguei também, que sempre quis jogar. Quando eu era criança eu vi uma série do Pikmin, acho que era o 2 ou 3, e eu ficava fascinado com a ideia do jogo. Eu acho muito legal até hoje. Queria muito jogar o Pikmin 4. Se é o que não fosse linear e escolhesse o que fazer e quando fazer. O que seria bem bizarro. Mas o Miyamoto disse que eles poderiam deixar os Pikmins agirem livremente, mas deixaria
deixariam os players frustrados. Até que a equipe da Nintendo disse que a versão da E3 onde estavam linear estava bem melhor do que essa de autoconsciência. E o Miyamoto replicou: "Vocês estão confundindo melhor com fácil." E isso nos traz vários questionamentos. A gente já sabe que a Nintendo é cheia dessas coisas estranhas envolvendo consciência e controle mental, tipo os controles do Nintendo 64. Ela é? E agora a autoconsciência nos Pikmins. Apesar de ser só teoria da conspiração, tudo isso é bem bizarro, eu acho. E aqui foi uma pergunta pra vocês que quiserem responder nos comentários. Vocês acham que é possível deixar uma inteligência artificial consciente? E se a gente conseguisse, isso seria bom pra gente e pra ela? Bom, fica aí a pergunta pra quem quiser responder. É uma dúvida aí que eu acho que vou ter que me estender demais pra tirar, né, cara? Mas não sei, mano. Acho que não seria bom não que ela tivesse consciência. Mas aí que tá. O que é consciência? Essa é a verdadeira pergunta. Viu? Eu peguei, ó, isso daí é uma tática que vocês têm que usar em debates, gente. Porque quando você não sabe responder uma pergunta, você não responde ela. Você pega ela e faz outra pergunta. O cara perguntou assim, o Tico perguntou, você acha que uma máquina seria bom se ela adquirisse consciência? Eu refiz a pergunta, o que é consciência? Agora eu quero ver ele respondendo, mano. Fica aí a dúvida. Quero ver vocês responderem o que é consciência. Bom, esse foi o vídeo, eu espero Ok. que vocês tenham gostado. Legal. Um bom dia a todos e Bom falou. dia? Nossa, ok. É isso. Muito bom, gente. Foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado aí. Foi bem divertido. Deixa nos comentários aí qual desses jogos vocês teriam mais vontade de tivesse saído e tudo mais. Eu acho que vários aqui das camadas mais... obviamente das mais aqui do começo, nesses últimos anos. Que bom que não lançaram, né? E espero que nunca lancem. Se bem que teve alguns que lançaram que só foram excluídos. Mas tem vários aqui. Esse Banjo que pareceu legal, né? Tem vários outros, mas, por exemplo, o Half-Life, primeiro lá, eu acho que eu fiquei bastante sentido, queria muito que tivesse lançado, acho que seria bem legal, que parece uma franquia muito interessante. Mas é isso, gente. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que deixem um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.